Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro Filipenses. Pela graça de Deus, a gente vai concluir hoje o capítulo 2. Se Deus nos permita, né? Capítulo 2. 15 dias atrás nós estudamos, refletimos sobre um coração que pastoreia. E foi dentro daquela passagem, parágrafo anterior, no capítulo 2, que a gente viu Paulo e Timóteo, esses exemplos de pastores, quanto nós devemos aprender a termos as mesmas motivações, esses mesmos sentimentos que Paulo cultivava e passou para Timóteo, e ele desenvolveu também. Nós precisamos aprender para que haja consolo, exortação e edificação no meio do povo de Deus, que é a igreja. Eu lembro-me que eu falei aos irmãos que o pastoreio também pode ser praticado de um irmão para com o outro, sendo-nos pequenos pastores uns dos outros. Essa noite nós vamos pensar sobre um outro reflexo do coração, que seria o coração que serve além dos limites. 15 dias atrás foi um coração que pastoreia. Hoje a gente vai considerar, obrigado meu filho, a respeito de um coração que serve além dos limites. A gente vai ver Paulo introduzindo aqui neste parágrafo final do capítulo 2. Ele vai trazer para o cenário desse texto um novo personagem, que foi um homem piedoso, que também era muito conhecido pelos irmãos da igreja de Filipos, contribuiu muito na vida de Paulo, e assim, especificamente no momento em que ele estava, aquela circunstância que ele estava atravessando lá em Roma, na sua prisão. Então vamos ao texto, capítulo 2, verso 25 ao verso 30. Vamos olhar esse texto, esses 5 versos, e a gente vai vendo os versículos e comentando eles e aplicando, assim Deus nos faça entender a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Vamos agora, Senhor, considerar a tua palavra e rogamos ao Senhor sabedoria. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Obrigado pela oração que teu servo fez. Eu rogo mais uma vez, Senhor, incessantemente, que o Senhor possa falar a nossa alma, nos ensinar um pouco mais sobre o serviço cristão, aprendendo através do exemplo deste homem aqui que aparece no texto, Epafrodito. Que o Senhor possa nos dar a alegria, nos dê essa disposição de virmos até a tua palavra com sede para aprender. E o Senhor ilumine minha mente, meu coração, para que eu possa comunicar com clareza. Rogamos, Senhor, que a tua palavra seja aplicável no meio do teu povo, para a edificação, para que a gente possa crescer para a graça, para o louvor e glória do nome de Cristo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, logo no verso 25, a gente vai se deparar aqui com esse personagem, das seguintes palavras do apóstolo Paulo: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Então, Epafrodito é esse personagem que eu estou referindo, que contribuiu bastante com Paulo. A gente vai ver isso aqui. Epafrodito é um nome muito bonito para você colocar no seu neto, Clem. É um nome muito bonito para a gente colocar em um filho, em um neto, não é verdade? Não? Ninguém quer ter o nome Epafrodito? Epaminondas, tem Epaminondas, né? É verdade, tinha um grande pastor chamado pastor Epaminondas, da Igreja Batista da Convenção lá em São Caetano. Era um grande pastor, já está na glória, né? Mas a gente não encontra mesmo Epaminondas por aí, né? E Epafrodito? Ninguém quer Epafrodito. Oh, Deus, Epafrodito foi uma grande bênção.
Mas é um nome muito belo, irmãos. De fato, no grego seria Epafroditon, ou Epafroditos. E no idioma do Novo Testamento, sabe o que significa esse nome? Na verdade, o que se convencionou esse nome, esse substantivo, porque Epafroditon é um Epafrodito que se tornou um nome, né? Uma nomeação, mas ele se convencionou ao seguinte significado: alguém amoroso. Aí, tá vendo? Você que não quer Afrodito, alguém amoroso, alguém adorável. Adorável não de prestar culto, né? Convencionou-se alguém amável. Alguém gracioso. Então, e aí? Pense agora outra vez. Vou refazer a pergunta. E aí, minha irmã, ou meu irmão, será que você quer um neto Epafrodito? Ainda não. Ainda não, mas pelo menos o significado ele precisa carregar, né? Vem cá, olha. Vocês devem saber muito bem que na cultura bíblica, as pessoas geralmente colocam nome nos seus filhos, ou colocavam nome nos seus filhos com um significado muito profundo. Sempre queriam comunicar alguma coisa ao nominar um filho. Um filho era um espectro de uma experiência, muitas vezes, que ele estava vivendo com Deus, ou de uma situação que ele almejava viver, e ele nominava seu filho, um agradecimento, uma expectativa. O Novo Testamento e o Antigo Testamento, os tempos bíblicos, nomear filhos, ambientes, ou renomear, tinha sempre essa conotação religiosa, né? Mas Epafrodito aqui, meus filhos, meus irmãos, é um nome grego. E ele é grego também. Ele, na verdade, ele é da região da Grécia, que pertencia à Grécia. Ele era natural de Filipos. Então, naturalmente, ele não era um judeu. Para a gente aproximar bem essa conotação. Por isso que eu disse que convencionou-se esse nome Epafrodito levar esses significados aí, porque de fato comunicava no meio da igreja essa sua docilidade, essa sua amabilidade, essa sua graciosidade no meio de seus irmãos. Mas como ele era um filho de provavelmente gregos, a gente não sabe ao certo, o fato é que ele não era um judeu de nascimento. Seus pais lhe deram seu nome, ainda naquele pensamento religioso, para fazer um tributo a um deus do panteão grego que era chamado de Afrodites. Afrodites, o deus do amor e da beleza. Mas graças a Deus, irmãos, o Senhor, pela sua graça, alcançou esse homem. A gente não sabe em que estágio da sua vida, mas Deus alcançou a vida deste homem que, de alguma maneira, foi dedicado a algum deus, falso deus, e esse se tornou não um servo de Afrodites, né? Ele se tornou um servo de Cristo Jesus. Então, Deus é maravilhoso em fazer isso, né? Abraão significa o quê? Abrão significa pai enaltecido, né? E provavelmente quando lhe deram o seu nome foi porque eles queriam fazer alguma alusão a algum deus pagão lá da Mesopotâmia, lá de Ur dos Caldeus. E quando Deus mudou o seu nome para Abraão, que ele seria pai de uma multidão, porque Deus tinha um plano para fazer e gerar através dele uma multidão de povos, né, que não se pode contar. Assim Deus fez. O fato é que Epafrodito veio se tornar um servo de Jesus Cristo. E Deus usaria esse homem com o objetivo para que sua obra, sua dedicação, manifestasse a graça divina no meio dos seus irmãos. Nós não temos muitos relatos sobre a biografia de Epafrodito. E muita gente piedosa ficou de fato no anonimato.
Deus não se ocupou em querer nos mostrar grandes detalhes na vida de Epafrodito e de tantos outros homens do Senhor que serviram a Deus com toda a dedicação. Talvez a sua própria vida esteja no anonimato e continue no anonimato até o fim da sua vida, mas isso não significa que você não seja também um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, embora você não esteja nos holofotes da vida ou nas eminências, né, da vida. Epafrodito foi um homem assim. Ele ficou mais no anonimato. O que temos sobre ele, o que sabemos mais sobre ele, de mais assim abrangente, está aqui nas palavras de Paulo, um grande homem que serviu a Deus. Vocês lembram da semana passada que eu falei para vocês que o desejo de Paulo era voltar para estar com seus irmãos? E para isso acontecer, ele estava aguardando um desfecho, que seria a sua situação. Lembra? Ele foi persuadido por Jesus de que ele seria o quê? Liberto. Não sei se vocês lembram disso. Há 15 dias atrás, muitas águas já rolaram. Muitas águas já rolaram, a gente esquece, né? O que é que você tomou café de manhã? Já esqueci. Imagina 15 dias. Mas há 15 dias atrás eu comentei para os irmãos que Paulo estava convencido por Jesus, ou persuadido por Jesus, de que ele seria liberto. E que ele estava aguardando o momento em que essa sua absolvição viria. Enquanto ele aguardava isso, ele planejava enviar quem primeiro antes dele? Timóteo. Timóteo, que era um pastor, que poderia trabalhar com seus irmãos ali, e logo depois ele iria seguir. Só que Paulo entendeu que antes mesmo, ele só enviaria Timóteo para Filipos depois que o desfecho ficasse revelado, ou seja, a sua libertação. Aí ele enviaria primeiro Timóteo, depois ele seguiria. Mas enquanto esse desfecho não acontece, ele julgou, ele entendeu necessário enviar esse servo Epafrodito, esse homem gracioso, aos seus irmãos. Paulo deixa muito claro aqui pelo menos 2 motivos essenciais que o fizeram entender a importância de Epafrodito retornar aos seus irmãos. Nós vemos aqui na sequência do verso. Aí ele vai dizer assim, ó: por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Aqui Paulo está olhando primeiro para um lado, que seria um dos motivos que ele julgou importante enviar novamente esse irmão. Ele está olhando para alguém que se tornou muito íntimo dele. Este lado, primeiramente, que Paulo quer destacar aos seus leitores, é esse lado mais íntimo que se desenvolveu entre Epafrodito e Paulo. Epafrodito se tornou uma das pessoas, irmãos, da confiança de Paulo, que Paulo pôde confiar. Ele se tornou alguém muito próximo. Como é que a gente pode entender essa aproximação? Olhando assim no texto e a gente dizer, olha, realmente ele se tornou algo muito, muito próximo. Você vê aí que ele chama Epafrodito de quê? De quê? De quê, irmãos? De irmão. Irmão. Sim, a gente pode aplicar aqui que Paulo estivesse em sua mente, eu não estou dizendo que ele não tivesse isso em mente, de que Epafrodito era o seu irmão em Cristo, porque era o seu irmão em Cristo. Mas a palavra grega aqui, adelphos, que é irmãos, ela também nos leva a considerar o sentimento de fraternidade, de alguém que se aproxima e que se torna como um irmão. É como que se Paulo olhasse para ele e eles se identificaram em uma fraternidade muito íntima. Isso se desenvolveu com muita profundidade.
Epafrodito e Paulo desenvolveu um sentimento muito íntimo entre eles. Era como que se Paulo olhasse para Epafrodito e Epafrodito olhasse para Paulo, e assim, é como que se eles tivessem saído do mesmo ventre. O zelo, o cuidado, o apreço um pelo outro, que se desenvolveu nesse período em que Epafrodito esteve mais próximo de Paulo. Então nós podemos dizer que ele é um irmão em Cristo, mas não com aquele jargão que muita gente faz, como a gente fala, oi meu irmão em Cristo. E a gente às vezes toma isso como um qualquer coisa. Quando eu chamar o Wilton de meu irmão, tem que ser alguma coisa muito profunda, sabe, meu irmão? O que nos unir, não somente a questão religiosa, né, o jargão religioso, mas é como que se a gente se olhasse um para o outro e se valorizasse tanto um do outro, e é como que se a gente saísse do mesmo ventre. Você vai defender o seu irmão de ventre com sua força, não é? Você não vai desejar ver o seu irmão que saiu do ventre da sua própria mãe padecer, sofrer. É seu irmão. Naturalmente, a gente vai defender. Os irmãos na fé também devem ser assim. O sentimento tem que ser muito profundo, porque o que nos une é o elo em Cristo Jesus. E Paulo tinha esse sentimento religioso, mas tinha isso muito fraterno, isso muito vívido, isso muito forte e muito profundo. Epafrodito cativou isso. Naturalmente, Paulo já teria essa tendência. É pastor, é apóstolo, é pregador, abre igrejas, está com os irmãos, sofre pelo evangelho. Então seria fácil dizer que ele teria esse sentimento por alguém, mas alguém se tornar assim também é um grande dom que o Senhor nos dá. Outra coisa que Paulo fala, olhando por esse lado da intimidade, ele fala por um lado, ele chama ele de quê? Cooperador. Ele se tornou alguém, Epafrodito, alguém ativamente no ministério de Paulo. Sim, Paulo está preso, mas está executando o seu ministério. A gente já tem visto aqui, ele continua pregando, ele continua evangelizando, ele continua anunciando, e Epafrodito está sendo alguém que está aliviando ele em algumas circunstâncias. Então, a palavra aqui grega, que foi traduzida para nós como cooperador, nos leva e linka Epafrodito como alguém que trabalhava. Ele não foi para Roma para conhecer o Capitólio, ele não foi para Roma para conhecer a guarda pretoriana, ele foi para servir, ele foi para trabalhar. Era alguém de lida, alguém de trabalho, um servo verdadeiro trabalhador. Paulo disse também que ele era um companheiro nas lutas. As muitas dificuldades que Paulo atravessou ali, quem estava também ao seu lado era Epafrodito. Epafrodito esteve ali, apoiando, alegrando-se juntamente com Paulo e principalmente sofrendo junto com ele, como um soldado fiel no fronte da batalha pela causa de Cristo. O que mais o apóstolo Paulo está falando a respeito, ou testemunhando a respeito desse servo gracioso? Ele acabou de dar aqui o seu lado do seu testemunho, Ele é o seu irmão, ele é um cooperador, ele é um companheiro que está lado a lado nas suas lutas, ele está auxiliando, e ele acabou de falar isso. Agora ele olha para o outro lado, Ele disse, por um lado, aí ele deu as credenciais, e por outro lado, olha o que ele vai dizer, e por outro lado, vosso companheiro. Ele falou do seu lado pessoal, mas agora ele também, Paulo foi capaz de perceber que esse homem virtuoso e gracioso, que muitos de vocês não querem colocar o nome, vocês não querem, talvez no final você mude de ideia, ou talvez não, Fredson? É muita graça, pastor? Por outro lado,
ele tinha muito valor e importância entre os seus irmãos. E por outro lado, vosso mensageiro. Essa palavra mensageiro aqui, ela é bem curiosa, porque no texto grego é a palavra apóstolos. É o termo apóstolo. Só que a Ara aqui capturou bem, né? Colocando aqui como mensageiro, porque apóstolo também pode ser traduzido como mensageiro. Quando Paulo escreveu que ele era vosso mensageiro, ele, claro que não estava querendo insinuar ali que Epafrodito tinha a vocação apostólica, ou o serviço dele era a vocação apostólica, porque o apostolado Deus só deu a quantas pessoas? A quem? 12 e mais, que foi quem? Esse que está escrevendo aqui, né? Então tem os 12, teve aquele que foi traidor, saiu, entrou Matias, né? E Paulo, e pronto. Mas a palavra mensageiro aqui se aplica bem a Epafrodito, como também já se aplicou a outros irmãos no Novo Testamento. Se lá em Atos dos Apóstolos, quando a gente estiver avançando, no domingo pela manhã, que a gente está estudando o livro de Atos, a gente vai perceber que Barnabé também era chamado de apóstolo. Silas ou Silvano, né, também eram considerados como apóstolos. Homens enviados por Deus para exercer alguma função específica. Então, isso se encaixa perfeitamente na vida deste servo precioso, amável e gracioso, que era quem? Epafrodito. Você vai dormir e vai sonhar com Epafrodito. Então, era um homem que tinha uma missão específica que Deus havia lhe capacitado. E ele era um mensageiro da parte de quem? Olhando no texto, quem foi que enviou Epafrodito? Quem? Não. Leia lá comigo, meus filhinhos queridos. Vosso. Sim, então esse vosso aí não é a primeira pessoa, né? Esse vosso aí é a igreja de Filipos. Ele é o mensageiro da igreja de Filipos, não como o pregador. Ele é o enviado da igreja de Filipos. A igreja de Filipos enviou Epafrodito, porque viu em Epafrodito qualidades de um servo, né? Para fazer esse trabalho. Se eu for chamar aqui Maurício para fazer alguma coisa, eu tenho que ver algumas qualidades em Maurício, a igreja tem que ver algumas qualidades em Maurício para encaminhar Maurício como um mensageiro da igreja do CIA para algum propósito. É assim que acontece. Vosso mensageiro. Ele está dizendo aqui aos seus leitores que Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos até onde, irmãos? Até onde? Até onde? Epafrodito está em Filipos e ele foi enviado para estar com Paulo. Então, logicamente, ele foi para onde? Para Roma. Então, ele foi enviado para Roma para estar na prisão com Paulo, auxiliando Paulo. A prisão era uma prisão o quê, Késia? Domiciliar, não é? Então, tinha essa regalia de receber visitantes, pessoas poderiam morar com ele por um certo período. Ele poderia pregar o evangelho. Então, olha essa dinâmica. A igreja também aproveitou essa circunstância e enviou o seu mensageiro. Enviou como o apóstolo, né? Enviou como um mensageiro para cuidar de Paulo. Que amor essa igreja tinha pelo seu apóstolo, né? Seu amor maravilhoso. É como se eu estivesse preso pela causa do evangelho em uma situação e vocês enviassem ajuda a mim lá. Entendeu? A igreja aqui do CIA vai ajudar o seu pastor que está preso pela causa do evangelho e vocês mandam alguma ajuda para mim. Nesse caso aqui, primeiro foi Epafrodito, né? E o que ele quando ele chegou lá, o que ele levou, irmãos?
Ele levou todo o seu serviço, todos os seus talentos. Mas lá no capítulo 4, versículo 18, a gente vai chegar lá, que a gente está ainda no capítulo 2, mas vai lá rapidinho. Capítulo 4, versículo 18. Uma das missões de Epafrodito em chegar lá, enviado pela igreja, como mensageiro da igreja, era esse: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que quem? Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele levou donativos para Paulo, recursos para Paulo. Ele levou coisas ou elementos para suprir necessidades que Paulo estava atravessando. Por isso que Paulo vai falar aí no final do verso 25, o que ele vai dizer? No final, que ele era o vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas, ele veio enviado por eles até Roma para ser o auxiliador nas suas necessidades. Aqui necessidade é mesmo precisão, irmão. Paulo estava privado de algumas coisas. Embora fosse uma prisão domiciliar, que era um pouco mais flexível do que o último, um cárcere mais cruel, alguma coisa assim mais terrível, ele também teve essa experiência, mas aqui, apesar dele gozar alguns benefícios, ele tinha muitas privações. E a igreja ficou sabendo disso e enviou o servo, o homem gracioso, para entregar os donativos e ficar ali com Paulo. Fica com ele. A gente não sabe qual era a dinâmica de todas essas necessidades, mas Epafrodito serviu a Deus como auxiliar, auxiliando o seu irmão Paulo, enquanto ele estava encarcerado e, portanto, enquanto Paulo estivesse privado de alguma coisa, Epafrodito levava e cooperava e ajudava. Irmãos, a gente precisa de irmãos neste calibre, no nosso meio. A gente precisa olhar uns para os outros e ver o reflexo do testemunho de Epafrodito no nosso irmão. Alguém que tem o coração de compartilhar conosco sinceros afetos, como se tornar um verdadeiro irmão, como Epafrodito se tornou para Paulo. Então, irmã Edneuza tem que ser como Epafrodito, uma verdadeira irmã. Você e todos nós, minha querida irmã, precisamos ser trabalhadores na obra de Cristo, cooperadores. Nós precisamos estar dispostos a estar no fronte, mesmo que seja no cárcere. Eu não vou não, igreja, chama outro, porque eu tenho outras necessidades, eu tenho outras aspirações. Não, ele não pestanejou, ele esteve no fronte ali, na prisão, com Paulo em suas privações, para auxiliá-lo. Nós precisamos de irmãos assim, com essa disposição, pessoas que têm reconhecimento da comunidade e que podem ser perfeitamente auxiliadores uns dos outros, como mensageiros de Deus, como enviados de Deus. Quando eu chegar na sua casa como um enviado de Deus, ou você chegar à minha casa como um enviado de Deus, levando o quê, irmãos? Respostas do Senhor aos seus irmãos, irmãos que porventura estejam passando por alguns limites, algumas privações, podem ser de qualquer ordem, enfermidade, necessidade de carestia financeira, ou emocional, ou seja o que for, eu ser uma resposta de Deus, um auxílio da parte de Deus. Sabe, a igreja percebendo essas coisas, reconhecendo nossos talentos nisso e o nosso serviço sendo colocado, irmãos. Isso é maravilhoso. Como Epafroditos, coração que serve além dos limites, além das fronteiras ali territoriais de Filipos, ele agora está em Roma, servindo ao Senhor. Nós precisamos carregar ao nosso lado gente assim e se tornar gente assim. E também, irmãos, ter esse lado interpessoal, que de fato existe, aquela questão de você associar-se com alguém, onde você tem maior intimidade. Isso a gente não pode dizer que não existe. Não é verdade? Existe isso, e isso é uma expressão natural. Mas também
o congregacional, sabe? Você tem que ter intimidade com alguém mais de perto, onde você vai abrir maiores segredos, onde você vai confessar seus pecados. Confessai os vossos pecados, não é isso? Mas também tem a relação, não somente interpessoal, tem a relação que se abrange mais para toda uma comunidade. Epafrodito era assim. Era o homem de estar mais próximo, de ouvir segredos e orar. Era homem também de se relacionar com a massa, com todos. Será, irmãos, que nós estamos disponíveis a servir a Deus neste tipo de envolvimento como Epafrodito? Será que a gente vai estar mesmo em momentos de hostilidade, com o coração dilatado, servindo, sorriso largo, servindo? Isso mostra que quem atua assim é porque tem um coração que está além dos limites para servir. E a gente precisa pedir a Deus que nos dê esse coração, que esteja além dos limites meramente humanos, do que seja sensato. Um homem liberto vai cuidar de um prisioneiro. Também ele terá a sua liberdade cesseada. Isso, aos olhos dos homens, seria uma insensatez. Mas para servir a Deus, muitas vezes a gente perde algumas liberdades, as liberdades assim guardadas às suas proporções. Epafrodito, meus irmãos, é um exemplo que assumiu ser esse servidor para Paulo ali em Roma, enquanto ele esteve servindo. Ele sempre foi um modelo exemplar. Mas chegou a hora de Paulo reenviar Epafrodito. Epafrodito foi muito útil para Paulo naquele tempo. A gente não sabe precisar quanto tempo ficou. Eu sei, e nós vimos até no sermão passado, olhando aquele texto de Atos, que a gente pode bater ali no martelo que ele ficou 2 anos, 2 anos preso em Roma, mas a gente não sabe dizer se foi 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos que Epafrodito ficou com Paulo. Mas chegou o momento de Epafrodito voltar aos seus irmãos. Veja aqui comigo o verso 26 e o verso 27. Que nos mostra a decisão de Paulo de reenviar o Epafrodito. Visto que ele tinha saudade de todos vós, olha que coisa linda. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Veja o coração de Paulo e de Epafrodito aqui, irmãos. O verso 26. Por que essa saudade que Epafrodito tem? Você tem saudade de estar no meio da igreja? Você tem saudade? A irmã Helena falou que gosta de estar aqui orando a Deus. Amém, A gente precisa ter esse mesmo sentimento que a irmã orou. Você sente saudade de estar com os seus irmãos? Quem sente saudade é quem ama. Quem ama estar em uma comunidade, que você sente que você pertence, porque naquela comunidade seus pecados ficam expostos, são tratados na comunidade, as suas necessidades são expostas e são acudidas na comunidade. Então, numa igreja local, a gente vive estas coisas o tempo inteiro. A gente pisa no calo do outro, a gente se estranha com o outro. O irmão fala uma coisa que a gente não entendeu muito bem, e aí a gente pensa de uma forma, a gente se queixa com o pastor, se queixa com o diácono, vai falar com o irmão. Isso são coisas inerentes da relação de uma igreja local. Vou dizer que Estevão nunca pisou no calo de ninguém. Estevão não é Cristo, perfeito em tudo. Eu e você, estamos lendo esse testemunho dele aqui, maravilhoso, mas Estevão é pecador também, mas esse pecador tem saudade da igreja, dos arranca-rabo, lá em Filipos, aquele irmãozinho cri-cri, que às vezes a gente quer dizer, exclui pastor, calma, a gente, calma, toda igreja tem gente assim, tem essas coisas, mas quando a gente ama estar com os irmãos, a gente sente saudade. Eu vou para São Paulo, converso com tanta gente, e eu quero voltar tanto para estar com vocês. Eu sinto saudade de vocês. Eu vou pregar em outro lugar, eu me sinto mais à vontade de pregar aqui com vocês, porque é a minha igreja. A minha igreja. Eu estava
que o pessoal da Pituba lá não ouça. Me chamaram correndo, porque o pastor Danilo passou mal, teve que fazer uma cirurgia para retirada de pedras, né? Eu amo muito aquela igreja também. Estava lá, eu pregando sábado de noite para eles, mas pensando em vocês, né? E diz assim, estamos na primeira igreja... Igreja Batista da Pituba, eu ia dizer, primeira igreja Batista da Lucia, porque vocês estão no meu coração. Eu sei que vocês também têm a igreja no seu coração. Então, esse homem tem a igreja no coração. E ele sente saudade porque está longe. Está bom servindo lá, Paulo está sendo usado por Deus, mas ele está com saudade dos seus irmãos, porque ele amava estar ali. Epafrodito estava com saudade da dinâmica da igreja. Ele não era aquele que só aparecia para comer bolo, ou no dia do junta-panela, ou só vem para receber o presente do dia das mães ou do dia dos pais, porque sabe que a igreja vai fazer o café da manhã, vai dar um mimo. Ele não é essa pessoa. Ele quer estar em todos os momentos, no momento mais difícil e no momento mais alegre do convívio da igreja. Então ele sente saudade. Ele não é aquele que vai de caju em caju para a igreja. Está vendo você que está me ouvindo aí na transmissão, que não vem para o culto de oração, né? Aqui está sempre os mesmos irmãos, amém, por isso, não perca esse testemunho. E você que sempre está ouvindo de casa, vamos lá, vem para a igreja, né? Então ele não é aquele de festa em festa, de caju em caju, ele não quer comer o bolo só no dia especial, ele quer comer o bolo no dia triste também. Ele quer estar no dia a dia comum da igreja, ele quer o convívio interpessoal, aquilo que eu falei, ele quer o convívio interpessoal, sabe, Jesuíno? E o convívio congregacional. É um homem precioso, irmãos. Outras palavras, outra coisa que Paulo observou foi que o seu coração estava apertado. Ele estava com saudade, mas ele estava com o coração angustiado, apertado. Esse coração angustiado aí é como que se ele estivesse tão entristecido a ponto de ficar até o entristecimento na alma. Não vou usar o nome depressão não, porque poderia ser até mais pejorativo, mas ele ficou muito machucado em sua alma, muito pesaroso em sua alma, por saber que os seus irmãos soubessem que ele havia adoecido. Aquela altura aqui, que Paulo está escrevendo, Emanuense Timóteo, né, escrevendo, que Paulo está ditando, esse Epafrodito já tinha se recuperado, mas ele adoeceu gravemente, irmãos. A gente não sabe a condição degradante que ele se encontrava. Embora ele estivesse agora bem fisicamente, porque ele tinha se restabelecido, mas ele estava triste aqui no coração. Saudade e angustiado, porque ele sabia que os seus irmãos lá em Filipe ouviram falar que ele adoeceu. Vejam comigo o verso 27, como Paulo fala um pouco mais a esse respeito. Com efeito, adoeceu o quê? Mortalmente. Esse homem aqui, irmãos, beirou as portas da morte. A gente não tem detalhes do que tenha sido essa doença, se ele já chegou lá, ele adoeceu no caminho, ou se lá encarcerado ele adoeceu, só que foi algo, seja de uma maneira ou outra, foi algo muito grave, a ponto de os irmãos, Paulo, todos ali temerem a sua morte. Obviamente, isso deixou a igreja muito preocupada, eles souberam de alguma maneira, eles souberam que Paulo tinha alguma necessidade e enviou Epafrodito, e eles souberam que Epafrodito adoeceu e que estava à beira de morrer. Isso preocupou muito os seus irmãos, porque era um irmão precioso. Eles devem ter orado muito por ele, como nós oramos aqui pelos nossos irmãos. Essa é a expressão da igreja. A gente vê um irmão em necessidade, o que a gente faz? A gente apresenta a Deus em oração. Então, aqui no texto não diz isso, mas a dinâmica da igreja sempre foi assim. Eles souberam que o seu irmão estava doente, e o que eles fazem? O que a gente faz? A gente entrega na mão de Deus e vai. É assim que a gente faz? A gente sofre também. A gente sente a dor. Quando o irmão padece com qualquer coisa, a gente sofre. A gente sofre, irmãos. Dói. Dói ver um irmão em um pecado. Dói ver um irmão em um limite. A gente sente porque a gente ama. A gente não diz assim, opa, ainda bem que não foi comigo, antes ele do que eu. Que é isso? A gente sofre.
E a igreja sofreu. E quando a gente sofre, o que a gente vai? A Deus em oração, em súplica, em intercessão, na esperança de que Deus trate. Olha aí que Paulo fala na continuidade aqui. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O que Paulo estava dizendo aqui, irmãos? Que a graça de Deus curou o seu irmão. De maneira milagrosamente, a vida de Epafrodito foi poupada. Ele jazia feito moribundo. Então, Paulo já esperava a morte do seu amigo. Todo mundo esperava isso. Mas Deus, graciosamente, se compadeceu dele, da igreja e de Paulo. E deu saúde integral àquele homem. Foi a providência de Deus, restaurando a saúde do servo gracioso. Mas não somente isso, essa providência também alcançou o coração de Paulo, porque Paulo também estava triste. Tristeza sobre tristeza. Tristeza porque ele estava preso? Não. Foi por quê? Porque ele sabia que seu irmão poderia morrer. E isso lhe entristecia, um irmão tão valoroso ali, ele não podia fazer muita coisa, só contar com a providência de Deus. E muitas vezes a gente tem que fazer isso, irmãos. Entender que a gente tem que contar com a providência de Deus, né? Irmãos graciosos que às vezes padecem e a gente está orando, mas a gente tem que contar, sobretudo, com a providência de Deus. Ele estava triste por causa da iminência da partida do seu irmão. E Paulo lutava aqui com essa dupla tristeza. Essa tristeza sobre tristeza é para você entender que Paulo estava triste e ainda tinha outra tristeza que pesava sobre Paulo. O que seria essa outra tristeza que pesava sobre Paulo? O fato de estar preso? O que seria então? Sim, foi um. Qual seria a outra? Não, espinho na carne não. Saber que a igreja está triste. Isso cortava o coração de Paulo. Ele não podia ir lá consolar os seus irmãos. Então, tristeza sobre tristeza, e Paulo aqui estou triste porque o meu irmão que está aqui comigo no cárcere está para morrer. E a igreja também está sofrendo, porque sabe que ele está para morrer. E tanta coisa, né, irmãos? Paulo vai ficar desamparado também. Então, essa sua tristeza ao ver seu irmão em agonia e saber que a igreja também está triste, e quem vai consolá-la, né? Claro, a gente sabe, o Espírito Santo consola a gente. Mas essas coisas, irmãos, eu quero que vocês capturem para mim como uma aplicação de que elas acontecem o tempo inteiro. O tempo inteiro, meus irmãos, Deus, acontece isso com servos graciosos, com servos que dispõem a sua vida para enfrentar a lida pela causa do Evangelho e muitas vezes são acometidos por enfermidades mortais. Estão progredindo na fé, trabalhando, testemunhando, são crentes verdadeiros, mas podem ser acometidos com câncer, por exemplo. Câncer pode vir para qualquer um. E alguns Deus, com a sua graça, no seu plano, recupera, restitui, dá saúde de forma maravilhosa e graciosa. Por meio disso, Deus é glorificado. Tristeza sobre tristeza dá lugar a regozijo, alegria, vitória e a saúde é restabelecida. Porém, existem outros servos tão graciosos, tão piedosos quanto que Deus não quer, pela sua providência, conceder cura, saúde, e ao invés de curar, resolve recolher. E nós choramos, nós lamentamos, nós também nos gloriamos quando essas coisas acontecem. Por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus sempre vai ser boa, agradável e perfeita em qualquer circunstância. E Ele nos dá força para superar quando essas coisas acontecem, a superar a saudade, a perda, alimenta o nosso coração com a esperança do dia em que nós reencontraremos esses irmãos tão preciosos na glória eterna. Que Deus nos dê, irmãos, e nos ajude a ter esse coração quando esses momentos chegarem. Quando a gente estiver orando por um irmão que esteja atravessando por alguma situação que esteja beirando a morte, ou que Deus, na sua providência, leve também. No verso 28, Paulo vai continuar escrevendo aos seus irmãos que ele está enviando Epafrodito agora em plena saúde.
porque isso vai consolar os seus irmãos, vai lhe dar muita alegria, né? E aí eles vão poder se alegrar no Senhor. Veja comigo. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegre e eu tenha menos tristeza. Eita, que jogo de tristeza daqui, tristeza de lá. Então, o que isso aqui significa, irmãos? Paulo julgou necessário mandar Epafrodito pessoalmente aos seus irmãos, para que quando ele chegasse lá, eles que estavam tristes, que não tinham grandes informações, quando se depararem abrissem as portas da igreja, vai entrando quem? Epafrodito, corado, bonito, assim que nem Clerinho, todo forte. O que eles vão ficar? A tristeza vai dar lugar ao quê? Alegria, né? Paulo está escrevendo aqui, sabe quem que vai levar essa carta? O próprio Epafrodito, é o mensageiro que está voltando, né? Levando a carta, e ele vai entrar pelas portas, e os irmãos vão dizer, você está bem, você está vivo, glórias a Deus das alturas. Quando a gente faz isso aqui, né, irmãos, quando Deus estabelece a saúde, abençoa um irmão nosso, a gente dá glórias a Deus das alturas. Imagina, irmãos, essa alegria, ele está vindo, trazendo alegria para os seus irmãos, a carta da alegria está na sua mão, não é isso? A carta da alegria, a carta de Filipenses, e está nas suas mãos, e eles vão poder desfrutar desse momento de comunhão maravilhosa, com o irmão que foi maravilhosamente restaurado por Deus. Agora, Paulo disse no finalzinho do verso, que isso para ele seria o quê? Menos o quê? Por que menos tristeza? Oi? Não entendi, Cleninha. Isso. Um irmão tão valoroso quanto esse Epafrodito não vai estar mais com ele. Então isso vai ser menos tristeza para ele, porque aquela tristeza de saber que a igreja está triste vai ser sanada. Mas o seu amigo, o seu cooperador, o seu companheiro nas batalhas, não vai estar mais com ele. E isso vai ser triste para Paulo, né? Ficar sozinho ali. Tem Timóteo, né? Tem outros que vão visitar, mas ele amou muito Epafrodito como seu irmão. Mas isso aqui também nos leva a pensar o coração desse pastor, né? O coração desse apóstolo Paulo, que em detrimento dos seus benefícios, ele quer a igreja bem. E Epafrodito voltar e se apresentar saudável vai ser muito mais útil para a igreja do que para ele mesmo. Irmãos, que coração maravilhoso, né? E quantas vezes a gente não quer abrir mão de algumas coisas porque a gente quer o benefício, né? Não vou dar não, porque isso aqui é para mim, é meu primeiro, meu pedaço é maior, rapaz, na fila eu vou chegar na frente, a coxa da galinha é minha, não é? O refrigerante tem que tomar logo quando está gelado, E a gente às vezes não quer abrir mão de algumas coisas em detrimento da nosso conforto, nossa satisfação. E a gente tem que aprender como Paulo também, que às vezes a gente vai ter que despedir algumas pessoas, né? Ou alguma coisa assim que tenha de grande valor para beneficiar outras pessoas. Isso acontece muito, quer ver um exemplo, meus irmãos? Acontece muito, digamos, um irmão que a gente tem aqui na igreja e o Senhor está despontando esse irmão no serviço, na dedicação, e a gente pensa que esse irmão vai servir a igreja no futuro aqui, como um futuro pastor. Por exemplo, Ícaro, né? Ícaro aí, estudando, crescendo e desenvolvendo, pregando, amém. A gente pensando, vai ser pastor na nossa igreja. Mas quem sabe é Deus, né? E muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de um irmão precioso como Ícaro, para que outros irmãos de outros lugares possam ser acolhidos, abraçados, edificados. Ícaro é útil aqui, mas muitas vezes vai ser mais útil em outro lugar, né? Acontece o tempo inteiro isso nas igrejas. Às vezes a gente perde um irmão tão querido, porque vai precisar mudar de cidade e ir para outro lugar, mas aquele irmão vai e vai ser útil em outro lugar também, né? E isso mostra o coração. Se eu estiver certo, irmãos, que Paulo está triste aqui por causa de ele não ter mais esse prezado companheiro do seu lado, isso mostra um coração tão doador que nós devemos aprender também. Agora, para acabar aqui, né, que eu já falei demais, eu passo 15 dias sem pregar e eu me empolgo no culto de oração. Eu sempre volto no culto de oração seguinte, né? Aí vira um culto de 2 horas.
Veja o verso 29 e 30 aqui. Paulo encoraja os seus irmãos a recebê-lo com muita honra, a receber Epafrodito com muita honra. Então, Fredson, receba este nome com muita honra. Olha lá, verso 29 e 30. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, não foi por causa de vontade dele, anseio próprio, por causa da obra de Cristo, está lá em Roma servindo, era a obra de Cristo, né? Por causa da obra de Cristo, chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, alguém tinha que ir lá socorrer, ele disse, eis-me aqui. E para servir a Deus de tal maneira, ele quase que morreu. Ele foi ao limite, irmãos, ou além do limite. Então, irmãos, homens com este coração de servo, que vai além dos próprios limites, homens como Epafrodito, que não amaram as suas próprias vidas, mas colocaram ou colocam as suas vidas a serviço do Rei que salvou as suas almas, homens que se dispõem a entregar sua própria vida pela causa de Cristo e pela obra de Cristo, devem ser recebidos sempre no Senhor. Ou seja, devem ser considerados com santa admiração. Devem ser levados em devida consideração. Devem ter o respeito de toda a comunidade. Não é somente o pastor, não é somente o apóstolo Paulo, é o anônimo Epafrodito. Mas olha o testemunho que esse homem tem e que ele deve ser recebido no Senhor, com devido respeito, com devida honra, porque todos nós podemos ser como Epafrodito e sermos honrados nessa qualidade, como estivéssemos honrando ao Senhor, visto que em mesma medida, irmãos, ele está copiando o seu próprio Senhor, que fez o quê? Entregou a sua própria vida em resgate de muitos. Epafrodito colocar sua vida entre a linha da vida e da morte foi fazer o que Jesus Cristo, próximo que Cristo fez. Cristo não morreu por nós. Epafrodito quer imitar o seu Senhor, está disposto, a sua vida não tem tanta importância, o que importa para ele é servir a Deus. Que no nosso meio Deus levante homens e mulheres assim, como Paulo e como Epafrodito. Homens que querem receber não as recompensas. Homens que querem receber não as honrarias dos homens. Homens que querem receber a coroa da vida, pelo serviço que eles estão prestando ao Senhor. E que muitas vezes vai além dos seus limites, vai além do lógico, do óbvio. São instrumentos nas mãos de Deus. Homens com essa disposição têm que ser considerados com estima pela igreja local. E isso glorifica a Deus. E que Deus faça de cada um de nós como esses exemplos aqui. Amém, irmãos? Que Jesus aplique a sua palavra ao nosso coração. Deixe-me orar e despedir os irmãos. Obrigado, Senhor, pela reflexão da tua palavra, pela conclusão do capítulo 2 dessa carta tão maravilhosa, que é a carta da alegria, a carta que o Senhor entregou ao apóstolo Paulo e pela virtude do Espírito Santo inspirou esses escritos, esses registros. E nos alimenta, Senhor, a nossa fé e nosso comportamento cristão nos dias de hoje. Ajuda-nos, meu Deus, a ter a disposição que teve Estevão, ou que teve Epafrodito, que teve também Paulo. Nos ajude, Senhor, a seguir esse exemplo e sermos um canal abençoador, tanto para pessoas no individual no meio da igreja, como